Você quer imprimir seus produtos em quantidades mais próximas à sua necessidade? Imprimir de forma mais inteligente e sustentável? Que tal reduzir seus custos com estoques e obsolescência em uma gráfica digital totalmente automatizada? Imagine que o papel entre em bobina em uma ponta e o seu livro já sai na outra ponta impresso. E você pode orçar, comprar e enviar seus arquivos tudo de forma online e receber prontinho em seu endereço. E com o site Forma Certa Online, você faz a sua impressão sob demanda. Os seus impressos serão produzidos em até 7 dias e poderão ser entregues em todo o território nacional. Forma Certa. Mais que impressão, te presenteamos com inovações. Olá, Paulo. Olá, Paulo, Márcio. Boa noite. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao Esquenta Primavera Online. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, Bookwire, Metabooks, Embaixada da França, no Brasil, e a Gráfica Forma Certa. E também gostaria de informar que os livros estão disponíveis na nossa livraria parceira, a Martins Fontes. Gostaria de fazer um agradecimento especial também aos editores curadores, que são meus colegas nesse evento, Raquel Menezes, Camila Perlingeiro, Haroldo Cerávolo e a toda a equipe da Libre, que autorizou que nós fizéssemos esse evento tão legal e que está tendo tantos frutos positivos. Hoje nós vamos falar sobre a construção do texto literário, sob o enfoque do que o torna tão importante a ponto de ser publicado e, sobretudo, para ser lido e compartilhado, ou seja, o que um texto precisa para ser lido, para ser compartilhado, para ser publicado, para trazer o interesse de leitores, editores e livreiros. Para isso, nós chamamos o Márcio Vassalo, que é escritor e consultor literário há mais de 20 anos, e o Paulo Ferreira, que é o CEO à frente da The Book Company Portugal, e também trabalha com consultoria editorial para autores e também para editoras. Os dois, dentre as múltiplas atividades que eles realizam, orientam novos autores e até também autores experientes nesses caminhos, né, da publicação, que são sempre sem receitas. É um prazer estar aqui com vocês, Márcio e Paula. Boa noite. Boa noite, então. A minha primeira pergunta para vocês hoje é a seguinte: o que vocês consideram como um diferencial para que o texto seja publicado? Se é o texto em si, ou seja, a qualidade literária, ou a figura do autor, ou as duas coisas juntas? Queria chamar primeiro o Paulo para falar sobre isso. Ok. Boa noite. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. A minha perspectiva não será nunca a de leitor. Aqui a que importa será aquela de agente literário, de administrador de um grupo editorial em Portugal. E nessa perspectiva, mais do que a figura do leitor, aquilo que me apaixona na literatura, naquilo que eu gosto, aquilo que é a minha biblioteca, eu estou na sala onde tenho a biblioteca, é uma coisa que é completamente distinta, ou muitas vezes é distinta, daquilo que é a minha atividade profissional. Eu, quando estou a trabalhar enquanto agente, eu procuro textos que eu sinta que vou ter um editor, seja ele que perfil for, que esteja interessado nesse texto. Pode ser um texto puramente literário, pode ser um texto mais comercial. E trabalho tanto com textos mais comerciais, ditos comerciais, como mais literários. E aí não importa tanto o gosto literário pessoal, que é uma coisa, importa sim perceber se, do ponto de vista
oferta-procura, eu conseguirei encontrar editores interessados em adquirir esse texto. O que é bom na literatura é que tudo aquilo que são regras, rapidamente nós percebemos que há sempre uma exceção para as contrariar. Portanto, tudo aquilo que nós pudermos dizer que é uma regra que deve funcionar, vai haver com certeza 10, 20, 30 exemplos, casos, que contrariam tudo o que eu disser. E isso eu acho que é absolutamente fascinante e é absolutamente maravilhoso na literatura, e é o poder dos livros, das palavras, dos leitores, que são eles, em última análise, os grandes juízes. Não é o agente literário. O editor pode colocar à disposição do leitor, mas quem verdadeiramente fará esse juízo é o leitor. Naturalmente, não ignorando o que é o mercado, o que é que existe em termos do varejo, em termos do que são os mediadores, dos prescritores, que temos que ter em linha de conta, mas em última análise é o leitor que vai definir se é um sucesso ou não é. Em Portugal nós temos, por exemplo, mais ou menos uma regra não escrita que diz que o policial não vende. O policial não vende. Mas depois vem a Paula Hawkins e vendeu muito, não deixa de ser um thriller. Não é o policial, mas é o thriller, e vendeu milhares de livros. Portanto, para cada motivo, cada regra que eu der, aparecerá sempre uma outra que me vai contrariar. Portanto, eu quando analiso um texto em termos de representação, aqui estou a focar muito na parte do agenciamento, o que eu penso é sempre, se eu vou ser capaz, em Frankfurt, em Guadalajara, quando vou a Bogotá, quando estou em Bolonha, quando vou ao Brasil fazer viagens para reunir com editores, será que eu tenho clientes que vão ter interesse neste livro? E aqui o meu interesse pessoal, enquanto leitor, importa pouco. A verdade é essa. Há cada vez mais aquela ideia que os personagens têm que ter nomes que não podem ser típicos de um país. Têm que todos chamar John, ou Smith, ou Angela. Nossa, isso é horrível. Mas a verdade é que depois nós temos não sei quantas exceções que contrariam isto tudo, e isso acho que é absolutamente maravilhoso. Agora, dito isto, efetivamente há um conjunto de tendências, de preferências, vamos dizer assim, para não dizer que há quase uma caixa fechada, que impede alguns livros hoje em dia de terem algum sucesso no exterior. Eu não sei se... eu creio que teria sempre sucesso porque é um gênio, mas os livros do Gabriel Garcia Marques, com toda aquela riqueza dos cheiros, dos lugares, tudo isso, talvez fosse um corpo estranho hoje. Eu, a primeira vez que fui à Colômbia, infelizmente tive a oportunidade de ir lá várias vezes, eu ia à espera de encontrar a Aracataca. E quando lá cheguei não havia Aracataca, porque Bogotá é uma cidade absolutamente urbana. E é verdade que os livros não se passam em Bogotá. Mas a ideia que eu tinha do que era a Colômbia eram os livros do Garcia Marques. E quando chego lá não tem nada a ver. No entanto, eu comprei, no melhor sentido, a ideia da Colômbia do Garcia Marques, e apesar de já lá ter estado várias vezes, para mim a Colômbia será sempre a Colômbia do Gabriel Garcia Marques. Dou este exemplo porque, dada a formatação atual, talvez o Paulo Ferreira, leitor que adora o Gabriel Garcia Marques, enquanto a gente teria reservas. Com certeza que o representaria, porque faria, como fiquei absolutamente extasiado com aquela obra, mas seria aquela, se calhar, representação por paixão, por acreditar no livro, contrariando a parte mais racional. E isto, por vezes, é um bocadinho um pé nas trevas e outro na luz. Livros que nós queremos que dê certo, mas que nós, no fundo, sabemos que, se calhar, o mercado não vai querer que dê certo. É um pouco isto. E, Márcio, o que você considera como um diferencial para que um texto seja publicado? Se é o texto em si ou a figura do autor, enfim. Tem uma história aí que a gente não sabe se é verdade ou não, mas eu gosto muito de uma frase do Mário Quintana, que diz que o fato é um aspecto secundário da realidade. Então, se aconteceu ou não é o mais importante. O importante é a história. E dizem que um editor devolveu os textos a um autor que havia enviado esse possível publicação, devolveu com um bilhete, e dizia nesse bilhete:
olha, os seus textos são muito bons e muito originais. Infelizmente, não é original, e o que é original não é bom. Então, encontrar esse equilíbrio, né? Porque às vezes a coisa é muito boa, mas já foi dito 500 vezes. E o clichê existe justamente porque foi bom um dia, né? Mas não é mais original. Então, aquela coisa é absolutamente original, né? O autor escreve de cabeça para baixo, espelhado, inventa uma coisa que ele considera muito revolucionária, mas não toca a tua alma, não reverbera em mim, não vai tocar você, não vai tocar o Paulo, vai tocar ele só num autodeslumbramento, assim, que normalmente não vai levar a nada, né? Não vai acrescentar nada. Então, acho que encontrar achar esse equilíbrio, certo? Ou desequilíbrio, né? Muitas vezes, para chegar numa harmonia entre originalidade e qualidade, eu acho que é talvez a grande coisa mais difícil. Assim, o autor possa escrever com uma impressão nas suas palavras, né? Escrever um texto que tenha os vazios, as brechas necessárias para o leitor entrar, se espalhar, né? E conseguir pegar delírio dentro isso. Eu estou pensando num texto de ficção, né? Existe um texto de não ficção. Acho que nós estamos nos concentrando mais aqui, talvez hoje, nos textos de ficção. Agora, acho que o que vai eu concordo com o Paulo, né? E o que vai interessar, de fato, acima de tudo, é a qualidade do trabalho do texto, né? Mas muitas vezes a figura do autor, de uma forma temporal, até pode ser importante numa editorial de publicar um livro, né? Sei lá, as memórias do infectologista atualmente, que descobriu alguma coisa muito pontual, e o texto vai ser o menos... Claro que precisa trabalhar o texto, vai ter alguém lá para dar um tratamento final nesse texto, ler, mas se esse cara estiver trazendo algo absurdamente interessante para esse momento de ficção científica aí que nós estamos vivendo, né, entre máscara e luz, a figura dele vai ser mais importante até do que a forma do que o texto se apresenta, né? Apesar de que na ficção a forma, é claro que é essencial. Acontece uma coisa aí na esquina de cada um de vocês, né? A mesma coisa vista por 20 pessoas, né? 20 autores vão contar de um modo provavelmente muito diferente, né? Isso acho que é dos encantos aí da literatura. Eu não sei se eu te respondi ou se eu peguei fio, porque uma das minhas placas favoritas, você sabe que eu sou viciado por placas, Paulo. Paulo, né? Então, uma das minhas favoritas de trânsito é aquela escrito desvio, né? Ainda vou ter uma dessas aqui em casa. Dá vontade de passar o dia inteiro desviando, né? Não sei se meu som está chegando aí. Tá bom. Eu acho que é isso, assim, e é claro que uma das dificuldades maiores hoje em dia, eu não sei como é que o Paulo vê isso, você, Paulo, também, eu estava até comentando outro dia no encontro, autores que sejam leitores, né? Porque existe uma febre de publicar, e claro que todo autor deseja publicar, o escritor quer publicar, senão é só um louco falando com a parede, né? Nada contra os loucos, nem contra as paredes, mas assim, preciso publicar. Só escrever. Quando publicar é o ponto principal, mais importante do que escrever, acaba caindo nesse problema, né? Eu acho, não sei, pelo menos aqui no Brasil, eu estou vendo tem quase mais autores do que leitores, né? Eu sou muito procurado por autores, e aí eu pergunto o que está lendo, vou conversando, e muitas vezes não é incomum, e não é por mal, é uma coisa que vem acontecendo, né? A pessoa está escrevendo mais do que lendo. Isso é um privilégio de quem psicografa. Você psicografa,
ótimo, você não precisa ler porque você vai recebendo tudo lá do camarada, mas no caso contrário, é como você imaginar um chefe de cozinha que não gosta de comer, né? Eu vejo pelo menos dessa forma, assim, então acho que isso é um problema que atual, assim. A necessidade de se expressar o tempo todo, e aí isso... Se expressar o tempo todo. Todo mundo virou autor com opiniões e com algo a acrescentar. Não, e de repente o Facebook, o Instagram não chegam, né? Para essa egotrip. Uma das grandes pragas do mundo é o aplauso, você sabe, né? O aplauso incentiva muita gente a ir para o abismo. Então, eu digo assim, claro que todo mundo gosta de ser aplaudido e ganhar aquelas figuras, né? Como assim? Mas eu acho que vale a pena esperar os textos no varal, esperar secar, ouvir, não necessariamente ouvir um profissional da área, mas ouvir pessoas que confiem, né? Antes de dar um passo para ver se vale a pena derrubar uma árvore por isso. Eu acho que as árvores nós precisamos justificar a queda de uma árvore, né? Alguém já deve ter dito isso, não tenho a pretensão de ser original, mas eu acho que sei como é que vocês veem isso, né? Aqui é uma árvore morra com a honra de acrescentar alguma coisa que vale a pena, né? Verdade. Agora, uma das próximas perguntas, acho que é bem nessa linha do que o Márcio acabou de falar, né? Ele falou que a praga do mundo é o aplauso. Uma das. E aí, assim, como é que os autores lidam, porque vocês, assim, dão aquele choque de realidade, né? O autor chega, incentivado pelas tias, pelos amigos do Facebook, e aí, de repente, chega em vocês, né? Porque é recomendado que consulte, que antes, né, de se jogar no abismo, que pergunte a alguém, e aí ele encontra e tem esse choque de realidade. Como os autores lidam com a falta de aplauso? Ou seja, quando eles chegam em vocês e aí vocês falam, e vocês falam para esse autor, olha, você tem que trabalhar mais, o texto ainda não vende ou não está bom. Aí eu vou perguntar isso primeiro para o Paulo. A resposta é fácil. Nós estamos sempre enganados. O autor está sempre certo, sempre. Portanto, somos nós que lemos pouco, somos nós que não entendemos o texto, somos nós que não fomos capazes de ver a profundidade. Portanto, o problema está do nosso lado, de certeza. Mas, efetivamente, eu acho que o Márcio tocou no ponto exato. Eu queria discordar do Márcio para isto ter mais movimento, mas não consigo, estou de acordo com ele. Na minha opinião, um dos grandes problemas dos autores, e quando nós lidamos com ele, evidentemente estamos a generalizar, é terem lido pouco, é nós sentirmos com 3 ou 4 perguntas e até no próprio discurso nós percebemos que é pouco leitor, não leu muito, leu aquilo que estudou se calhar na escola, no nosso caso o Essa de Queiroz, alguns textos do Camões, se calhar no Brasil algum Machado de Assis e um ou outro clássico, e fica por aqui, quando se... costuma-se dizer que Portugal, por exemplo, é um país de poetas. Depois nós perguntamos, então o que é que andas a ler? O que é que tu gostas de ler? E a probabilidade de dizerem Fernando Pessoa é muito elevada. Não é que haja algum problema com o Fernando Pessoa. Não há. O problema é quando só se lê o Fernando Pessoa, quando não se lê os contemporâneos. O Manuel António Pina, que era um poeta e um cronista absolutamente extraordinário, que de resto ganhou o prémio Camões, dizia que os leitores de poesia eram tão poucos que dava para fazer um jantar com eles todos. Podíamos fazer um jantar. E, efetivamente, a quantidade de poetas que nós temos em Portugal, se eles lessem e, sobretudo, comprassem livros de poesia, provavelmente a poesia era o melhor segmento de mercado que existia. As tiragens tinham de ser de 5, 6 mil para cima. Por toda a gente tem um livro de poemas, toda a gente. E como é evidente, aquele livro vai revolucionar por completo a edição. E aqui seja poesia, seja romance, que é desde logo um grande erro, porque, como diz um editor português, um grande editor português como Manuel Alberto Valente, regra geral esses livros acabam na feira de saldos, portanto em preço baixo, porque afinal não revolucionaram o mundo e
como grande parte do destino dos livros, alguns injusta, outros justamente, acabam por não mudar o mundo e não ter o efeito que se calhar o autor considera que vai ter. O que é normal, porque o autor suou, esteve horas, meses, anos com aquela história a persegui-lo, finalmente conseguiu colocá-la no papel e verdadeiramente ele considera que é uma obra-prima. Às vezes é, mas na maior parte das vezes, por isso é que é uma obra-prima, não é. E nem sempre é fácil dar essa reação. Agora, efetivamente, como o Márcio diz e muito bem, o principal problema é esse da leitura. Logo no início da agência, quando começámos a trabalhar com autores, nós naturalmente abrimos a porta para receber originais. E houve uma pessoa, que evidentemente não direi o nome, que nos foi recomendada e nós fomos ler o livro. O livro ficava naquela posição muito aborrecida, que nem era muito bom, mas também não era mau. Estava numa zona cinzenta. Então nós não sabíamos se era o nosso gosto, o nosso preconceito que estava a impedir uma boa análise ou se efetivamente o texto tinha deficiências e demos o benefício da dúvida. E então fomos falar com a pessoa e perguntámos a certa altura, a conversa correu bem. E a pessoa tinha uma série de projetos que gostava de fazer, a conversa correu bem e nós pensámos, bom, se calhar temos aqui até um autor, precisamos de ler mais, precisamos de conversar mais, mas quem sabe. E nós perguntamos, o que é que está a ler? E ela diz, eu não leio. Diz, como não lê? Sim, só, como não lê? É que eu não gosto de me influenciar, eu não quero ser influenciado. E olha, ando a ler isto e mostra assim o livro, e por acaso é muito bom. E nós, curiosos, aí já a tirar o sarro, ali um bocadinho a divertir-nos, perguntámos, e o que é que está a ler? E ela responde, é o Essa de Queiroz. Pronto, estava a ler pela primeira vez o Essa de Queiroz, e claro que é maravilhoso, e claro que estava maravilhada. Mas isto para dizer que um autor que já tinha livros publicados, que queria continuar a publicar, que até tinha algumas ideias muito boas, diga-se, a nível de história, de repente revela-nos que não lê, que não gosta de ler porque não quer ser influenciado. E aí foi um corte. Nós pensámos, não conseguimos, nós não vamos conseguir trabalhar com uma pessoa que acha que não deve ler porque vai influenciar, porque um dia ela vai ter uma ideia brilhante e a ideia brilhante é que um dia acordou e era um escravelho, ou um dia, ou seja, não vai perceber quando estiver a escrever um texto que já foi feito. E nós não vamos ter como lhe dizer, isso já foi feito, chama-se Kafka, já foi feito, esquece. Outra ideia, vai em frente. E nós decidimos, não vale a pena continuar. Portanto, o principal problema, eu diria que o Márcio o identificou muito bem, é nós sentirmos, quando vamos falar com um autor, nós também queremos ser seduzidos por esse autor. E queremos, quando estamos a conversar com ele, perceber que estamos a lidar com alguém que olha para a literatura com a seriedade com que nós olhamos. E repara que eu estou aqui a falar numa lógica literária, não estou a falar de pacotes de batatas fritas, que podem ser bem feitos e podem ser bons. E nada tenho contra os livros comerciais. Eu trabalho muitos livros comerciais, mas isso é outra conversa e podemos tê-la, mas é um livro diferente, não estamos aqui a falar de alta literatura. O problema também em Portugal, e aqui não sei como é que é no Brasil, aqui falo do nosso caso, é que toda a gente quer ser literária. Ninguém quer contar uma boa história. É sempre para ser altamente literário. E tem algum preconceito com contar uma boa história. Porque o que quer ser considerado é logo uma coisa muito densa, muito profunda e por vezes até pouco compreensível. O Italo Calvino dizia aquela coisa que era muito fácil ser profundo sendo complexo. O difícil era ser profundo de forma simples. O Calvino conseguia isso e por isso é que era um escritor absolutamente maravilhoso e perante aquela aparente simplicidade de um cavaleiro que tinha sido cortado ao meio, de um barão que trepava para as paredes, ele conseguia, no fundo, passar as grandes mensagens da humanidade. Isso é a genialidade de um grande autor que consegue, parece, que só está a contar a história de um menino que se zanga a certa altura e decide viver numa árvore e nunca mais sai dali. E isto é uma fábula maravilhosa
E é uma primeira camada a que se pode chegar. E depois há a segunda, há a terceira, etc. E quanto mais se lê e relê, mais percebe que é um autor absolutamente maravilhoso e genial. Isso é a genialidade dos grandes, digamos assim. Mas eu admiro muito todos aqueles autores que assumem que vão contar uma boa história de forma competente, sem facilitismos, mas a sua intenção de facto não é ser considerado a alta literatura. E em Portugal, toda a gente quer ser a alta literatura. Ninguém quer ser um bom contador de histórias. E eu apaixono-me pela literatura porque gosto de histórias. É por isso que eu gosto de ler. Eu gosto de ler porque gosto de histórias, gosto de ser enganado, gosto que me seduzam, gosto que me mintam. E eu deixo ir, eu sei que nada daquilo é verdade. E é isso que eu gosto. Me contem histórias. E por vezes quando é só forma, eu canso. Gosto, mas canso. Porque para a forma, se calhar eu prefiro ler poesia. E aí é outro caminho. Portanto, é um bocadinho isto também às vezes perceber quais é que são os objetivos do autor, como é que o autor quer ser posicionado, se ele tem problemas em ser um contador de histórias. Eu viajo bastante pelas feiras para vender autores portugueses e há duas coisas que me dizem muito. Uma é que o pior erro que fizeram foi publicar autores portugueses. Comercialmente alguns não ter corrido bem, o que é injusto, muitas vezes. O que é injusto. A outra, e aí eu por vezes já sou mais tentado a concordar, é que, regra geral, os autores portugueses não querem contar histórias. Há exceções absolutamente maravilhosas. Um dos autores que mais sucesso tem no Brasil é o Walter Ugumei e que conta histórias maravilhosas. Portanto, claro que há exceções, mas, regra geral, os autores portugueses, tudo se passa num plano etéreo da forma e em que, de facto, há muito pouca sustentação, muito pouco pés na terra. Não são todos assim, volto a dizer. Afonso Cruz, Walter Ugumei, o João Tordo, há muitos autores portugueses, Rui Cardoso Martins, a Dulce Maria Cardoso, que querem, e estou a dizer todos os nomes que estão no Brasil, que querem contar histórias, e são maravilhosos. Mas depois há um conjunto de autores que, por vezes, é complicado nós seguirmos as histórias, porque não há história, há forma. Portanto, isso também é um dos critérios que eu, pessoalmente, sigo para representar um autor, tem de contar uma história, ele tem de conseguir enganar. É um pouco isto. E Márcio, quais são, então, os maiores defeitos que você encontra em textos que são submetidos a você? E quando você tem que falar para esse autor que o texto não está bom enfim, como é que é essa dinâmica? Paula, antes eu queria me compactuar com o que eu também, eu acho que nasci enganado também, é uma vocação assim, maravilhosa. Quando a pessoa se ilude, eu falei, mas por quê? Porque eu amo me iludir. Né? Me iludir, quando estou lendo, é uma coisa maravilhosa de ser enganado na página. Né? Eu comecei uma das coisas que mais me fantasiava na adolescência era ouvir jogos de futebol pelo rádio. Ouvia os jogos de futebol pelo rádio e quando as pessoas iam pela TV, eu ouvia porque me disseram que os narradores inventavam tudo aquilo que diziam que estava passando na trave, tinha passado a quilômetros do gol. E enquanto as pessoas achavam aquilo horroroso, eu estava achando como aqueles caras conseguiam me enganar tão bem, só não enganavam quando a bola entrava no gol. Mas por isso fui trabalhar em rádio, por causa de uma ilusão. Fui trabalhar em rádio com futebol, comecei minha história no jornalismo, depois fui para a literatura, por essa ilusão, né? Você sabe que você está num jogo fantasioso, né? Um jogo de fantasia amorosa. Eu acho que, eu não sei se eu vou dizer o principal problema de um escritor, né? Um dia me pediram para escrever os 10 mandamentos para um bom escritor. Achei uma coisa pretensiosa, mas eu escrevi de brincadeira 10 mandamentos para ser um bom escritor. Lembro dos 9 primeiros, mas só me lembro do último, que eu disse, desobedeça mandamento. Esse último também, desobedeça esse também, porque às vezes pode ter um mandamento bom, não vale a pena desobedecer. Mas acredito
que a coisa que talvez mais atrapalhe, mais obstrua, é isso que o Paulo disse, de tentar fazer literatura, né, e esquecer o que você está fazendo ali. Você quer fazer literatura ou quer escrever? Porque se você quiser fazer literatura, na verdade você não quer escrever, você quer publicar e ter louros da publicação. É muito natural que você queira. Você está escrevendo, você quer ter leitores. Se me perguntarem se eu quero ganhar prêmios, eu não sou mal educado com prêmio. Vou dizer sim, quero ganhar. Não vou bater a porta na cara do prêmio, na cara do leitor. Mas nada disso existe se você, de verdade, não se entregar não só a história que você está vendo, as personagens que te procuram, ou a forma que te solicita, mas não basta a entrega. Eu já trabalhei com autores que se entregavam de forma muito importante, mas não conseguiam entrar na própria história, não conseguiam tocar a alma do leitor. Então, eu acho que a pressa também, hoje em dia, claro que às vezes a gente está fugindo do incêndio, tem que ter pressa, não tem nada, algumas urgências, mas você ter a urgência de publicar, urgência de que as coisas aconteçam da forma como você deseja, eu acho que acaba o escritor, o autor, candidato a autor, ele pulando algumas etapas de intimidade com a palavra que eu acho que são essenciais, São essenciais. Então, eu estou trabalhando há 26 anos com autor, eu já vi de tudo, e muito boa, muita sorte de encontrar pessoas que não só autores, mas pessoas que eu pego afeto, me torno amigo, Às vezes pego afeto até demais e não vou saber dizer, então às vezes uma coisa de psicólogo, não posso mais atender que eu estou perdendo discernimento com essa pessoa, tanto gosto dela. Mas, na grande maioria das vezes, eu não sei como é que é com o Paulo, com você, Paulo, mas na grande maioria das vezes, pressa, ansiedade, pode ser uma coisa boa, atrapalha muito. Então, eu recebi um telefonema uma vez de um autor, e ele me dizia, recomendado por uma amiga, que eu não sei se é minha, na verdade. E ele me disse, assim, olha, ô Vassalo, boa noite, eu queria falar com você porque eu queria contratar o seu trabalho aí de avaliação, para saber o que você acha, porque eu escrevi um best-seller, meu primeiro livro é um best-seller que eu escrevi. Eu falei, olha, desculpa interromper, mas eu não posso te atender. Ele diz, não, por quê? Falei, porque você escreveu, é o teu primeiro livro, era um romance, Um Homem Engenheiro. Escreveu o primeiro livro, um romance. Best-seller. Sem ninguém ter lido, eu falei, mas a chance de eu atrapalhar esse best-seller aí é imensa. Depois você vai botar isso na minha conta e vai ter razão, de botar, Vai ter razão. Então, eu prefiro te encaminhar para uma outra profissional, E aí mandei para um minha que trabalha mais com as coisas mediúnicas, ela tem uma coisa mais mística, uma coisa mais da psiquiatria. Aí eu não consigo, eu não vou. Eu tenho dinheiro, meu filho diz, você só perde dinheiro, você não pode ficar dizendo não tanto assim. Tem vezes que eu arrisco, mas aí eu não tenho condições. O cara escreveu um best-seller. Antes do livro ser publicado, já é um best-seller. E ele nunca publicou um livro. Ou então a outra, recebi, não vou fazer as minhas histórias de correspondências com autores, mas essa eu preciso contar. Paulo e Paulo. Eu recebi um e-mail, eu abri uma vez minha caixa de e-mail e tinha 3 e-mails da mesmo cara. 3 e-mails do mesmo autor. Um às 8h30 da manhã, outro às 10h40 e outro 1h. Eu vou começar, nem sempre eu sei ser cronológico, mas eu vou começar pelo de 8h30 da manhã, em que ele se apresentava como escritor, dizia que tinha escrito, não um best-seller, mas tinha escrito um livro de contos, que tinha boas recomendações do meu trabalho, que queria que eu apreciasse, desse minha opinião, enfim. Estava muito feliz
de escrever, com a possibilidade de trabalhar comigo, falando coisas muito bonitas. Fui para o segundo, ele perguntando se eu havia recebido o primeiro. Se eu havia recebido o primeiro e-mail, que ele precisava confirmar para saber se eu poderia trabalhar com ele ou se eu só trabalho com autores consagrados. Um e-mail, 10h40 da manhã, primeiro 8h30. O terceiro, às 13 horas, encerrando nosso relacionamento, dizendo que lamentava que eu não trabalhasse com autores iniciantes, porque eu poderia estar perdendo um grande talento, provavelmente perdi, né? Como diz meu filho, vivo perdendo, mas o homem disse que poupe-se ao trabalho de me responder, porque você, pelo visto, tem mais o que fazer e não vai se por iniciante. Então, eu acho que, assim, eu acho que é fatal, sabe? Claro que você não vai ficar com o seu texto durante 30 anos, porque já não deu certo, parte para outro, né? Abrir mão, eu acho que o autor, ele é o seu primeiro leitor e seu primeiro editor, né? Mas para ser um editor, para você julgar o que vai valer a pena, talvez, a mais uma criatura além de você mesmo, você precisa ser um leitor, né? Nem todo leitor vai se tornar um editor. Editor que não é leitor, não existe. E o autor, você está ali o tempo todo editando, que frases vão entrar, se eu vou cortar isso aqui, se aqui eu preciso abrir um pouco mais essa cena, se essa personagem, né, o que eu preciso saber dela mais que eu não sei, que faltas esse meu texto precisa ter para iludir um leitor como Paulo Ferreira, como Paula Cajati, né? Será que meu texto está faltando vazios, assim, né? Umas brechas para o leitor fantasiar mais, ou para uma boa história, esse personagem precisa ser mais verossímil, ele está falando de um jeito que não combina nada com a personalidade dele. Então, acho que para isso você tem que editar, mas para ser editor do seu próprio texto, você tem que ser um leitor também. E só para terminar, eu acho que, pelo menos no meu pequeno universo, todos os autores que ficaram com convicção absoluta que haviam escrito a nova Mona Lisa literária, pelo menos no meu universo, não haviam escrito nada bom, pelo contrário. Todos que me procuraram, agora os que me procuraram e me procuram ainda com insegurança, com alguma insegurança, pode ser que não tenha escrito algo maduro ainda, mas certamente esse tem uma chance de ter escrito uma boa história, a história que você quer ler, que eu quero ler. Pode não nos tocar, mas vai tocar alguém. Existe uma chance de tocar alguém se essa pessoa tiver não aquela insegurança do pavor que te paralisa e que não vai fazer você mostrar o seu texto a ninguém, mas a insegurança do bicho que vai na selva, né? Ele está com o coração dele batendo a mil, mas ele está correndo para buscar alguma coisa, né? A insegurança que te faz ter um imenso crítico. Eu penso dessa forma. Aquela pergunta, né? O medo de passar vergonha. Será que se eu publicar isso aqui eu vou passar vergonha? E aí, realmente, muitos autores têm muita vergonha, e o que às vezes não é bom. E às vezes há muitos autores que são muito, assim, muito crentes do seu próprio sucesso, e aí isso às vezes atrapalha um pouco. Eu não quero falar demais, mas já estou falando, mas só para completar, tem um livro maravilhoso, não sei se vocês viram, é um livro de cada jovem escritor, é um livro de cartas do Mário de Andrade do Sabino. E o Mário de Andrade, ele toca nesse ponto que nós estamos falando, e ele diz assim, que muitas vezes a insegurança que um autor tem em relação ao seu texto, às vezes é uma autoestima muito forte, porque você está desconfiando que você poderia conseguir uma coisa muito melhor e não está à sua altura ainda. Né? Então, às vezes, não é nem um problema de autoestima. O cara, eu estou achando que está ruim porque eu posso mais. Não sei como uma espécie de também perfeccionismo, né? Entendi. Eu acho que posso escrever melhor. Né? Você pode escrever, entregar mais em texto.
Temos aqui uma pergunta da Juliana, que está aqui também se comunicando com a gente. Ela pergunta assim: vocês acham que as pessoas têm lido mais contos ou a preferência geral é romance e deve continuar sendo romance? Uma pergunta difícil, né? Porque hoje, enfim, essa coisa dos short stories, muita gente há anos atrás falava que não vendia muito bem, e hoje o que vê são séries e temporadas, enfim, o que a gente está hoje em dia lotado de short stories, né? Então, eu queria perguntar para vocês se vocês têm recebido muitos livros de contos ou se continua, assim, o romance como o padrão do livro mais desejado pelos leitores e mais apresentado por autores. Vai, Márcio, primeiro. Vai, Paula, eu falei muito, vai, Paula. Não, vai para trocar a ordem. Trocar? Para confundir. Eu acho que eu não tenho um número certo assim, né? Você falou short story, eu fiquei imaginando uma história de short, assim, short stories, as histórias curtas, né? As narrativas. Sim, eu já imaginei uma história de short ou mini saia, talvez. Mas eu acho que tem alguns dogmas aí do mercado, né? Alguns são reais, outros não. Aquilo que eu disse da poesia é uma coisa que eu acredito profundamente, né? Se todas as pessoas que escrevessem poesia, pelo menos aqui no Brasil, comprassem ao menos um livro por mês, não haveria crise nenhuma aqui, né? Para os bons livros, acredito eu, né? Então, talvez o Paulo possa falar melhor do que nesse momento está tendo mais procura. Aqui, para mim, o que mais aparece, eu acho que é o que as pessoas acreditam que vai ter mais, que são as tendências do momento. Então, por exemplo, quando sai um novo livro do Tom de Cinza, eu recebo toneladas de romances eróticos, né, ou de tentativas, de esboços, de pastiches do tom de cinza. Vai ver um tom amarelo, né, um esquálido, ou um tom cinza fortíssimo, acho que está fazendo alguma coisa. Então, acho assim, que o mais importante é a pessoa tentar escrever algo que a toque, que a atormente como leitor, né, e não ficar preso à tendência do momento, né? Um autor me escreveu uma vez dizendo: olha, eu escrevo romances, contos, poemas para crianças, para adolescentes, romance policial. O homem não parava, o homem é um fenômeno. O que você sugere que eu te apresente? O que você acha que qual é a tendência do momento e que eu te apresente? Eu falei: olha, eu não tudo em tendência, não. Se eu tivesse, eu estava só escrevendo, né? Não estava nem trabalhando mais, talvez tanto quanto eu trabalho com outras coisas, né? Então, eu acho que você tem que escrever o que te tira o sono, o que te assombra, o que te perturba, o que te ilude de cordeiro, né? O que te arrepia, né? Por dentro, assim, é isso, né? Mas, assim, o que mais me trazem são os contos, né? Porque tem os contos para criança, contos para adulto, então... Mas acredito que exista também essa coisa do romance, né? Por parte de alguns editores. Eu não sei como é que é em Portugal, Paulo. Antes de mais, em Portugal, ou os portugueses, infelizmente, há um preconceito com o conto em que se considera que é um género menor. É uma espécie de romance amputado. É como se fosse um texto que não teve tempo para ser romance. E como não teve tempo para crescer e ser um romance, ficou um conto. Quando, na verdade, aqui entre nós, que ninguém nos ouve, só quem nos está a ver, nós sabemos que o romance permite uma barriga, se nós quisermos, e permite ter ali um espaço, uns 20%, 30%, em que, na verdade, se nós fizermos se o autor fizer aquilo com alguma mestria, não acontece grande coisa, não adianta assim tanto, mas a verdade é que aparece ali uma barriga de 30, 40, 50 páginas. No conto não há espaço para isto. O conto é muito mais conciso,
e cada palavra que está no conto tem que fazer a diferença. É, na minha humilde opinião, muito mais difícil escrever um grande conto do que um grande romance. Os dois são difíceis, evidentemente, mas aquela coisa do conto, de em 6, 7 páginas, eu ser capaz de passar todo o mundo inteiro, é de facto um desafio incrível. Portanto, infelizmente eu acho que o conto efetivamente é visto como um género menor e por alguns autores, quanto a mim, mal, da mesma maneira que acham que escrever para crianças é só usar uns diminutivos e umas frases mais curtas e um texto mais pequenino e ter um texto infantil, que é um disparate. Também acham que eu até fazia um romance mas não tenho tempo, então vou escrever 6 páginas e vou-lhe chamar conto. Portanto, há também aqui alguma confusão relativamente ao que deve e não deve ser um conto. Dito isto tudo, números são números e, objetivamente, quando olhamos para os números do mercado, em Portugal, mesmo autores consagrados com boas vendas, que vendem bem os seus romances, quando chegam ao conto, o editor acaba por publicar-lhe o livro de contos, porque tem uma lógica de publicar tudo o que o autor escreve e, como tal, publica os contos, mas, na verdade, o editor sabe que, à partida, vai vender menos que o romance, e só espera que o livro pelo menos se pague, atinja o break-even. Eu estava aqui a tentar ver se havia algum autor que com os contos vendesse mais que o romance e não consigo lembrar-me. Há alguns textos, alguns livros que, sendo contos, funcionam bem, mas não me lembro de nenhum contista que venda mais do que os seus romances. Não me lembro de nenhum caso. Há um autor absolutamente extraordinário, não sei se está no Brasil, se não estiver é uma pena, que é o Mário de Carvalho. É um autor português absolutamente maravilhoso, que tem assim 3 ou 4 romances daqueles que é injusto que a mesma pessoa tenha feito aqueles 3 ou 4 livros. Não é justo, ele devia ter-se feito só um, e com isso já ganhava a posteridade, mas não, o Mário de Carvalho, não contente, faz 3, 4 grandes livros. E entre estes 3, 4 grandes livros estão livros de contos. São contos absolutamente maravilhosos, é um autor absolutamente extraordinário. Mas quando nós olhamos para o que vendeu alguns dos romances e o que vendem os livros de contos, é um choque. E há contos do Mário de Carvalho que valem romances inteiros, digamos assim, e que são um tempo muito mais bem passado a ler um só conto de 4, 5 páginas do Mário de Carvalho do que a ler romances de 300, 400 páginas. Portanto, há aqui uma parte, nunca há inocentes. Por um lado, há algum preconceito da parte, se calhar, dos leitores relativamente a contos, que se calhar ao fazer um investimento no livro, não sei, agora se calhar já estou a fazer psicologia barata, mas ao investir no livro querem entrar num universo e por isso querem 300 páginas, e se calhar sentem, quanto a mim erradamente, que em 5, 6 páginas não terão isso. Por outro lado, há autores que também olham para o conto como, eu em 2 horas faço aqui qualquer coisa, e faz, não, se calhar não faz, é um grande conto. Mas pronto, isto para sintetizar, de facto, quando olhamos para os números de mercado, a verdade é que vende muito menos. Quanto a mim, uma pena, mas a verdade é essa. Eu, se aparecer um autor com um livro de contos, eu provavelmente pergunto-lhe, não tens um romance? E nós depois tentamos publicar o livro de contos. Pouco isto. Uma vez mais, a biblioteca pessoal em casa é bastante diferente da biblioteca que vou formando enquanto agente. Por vezes coincide, e isso é maravilhoso, mas não tem de coincidir. E às vezes, para ter o distanciamento necessário, se calhar não deve coincidir. Para que eu possa ter o distanciamento necessário para quando estou a ter uma conversa, quer com o autor, quer com o editor, eu consiga, de facto, encontrar o melhor editor para aquele autor e para aquele livro. Por vezes, não estar tão apaixonado pelo livro pode ajudar muito. Claro que depois às vezes é impossível isso acontecer. Eu represento um autor que é o Afonso Cruz, desde o primeiro livro dele. Eu li o primeiro livro dele e apaixonei-me pelo livro, ponto. E quando fui ter com ele, disse, eu vou montar uma agência literária e quero que sejas o primeiro autor. Eu li o livro, adorei o livro e estou completamente extasiado com o livro. O Afonso acho que não sabia muito bem o que era um agente e disse, vamos fazer isso juntos. E estamos juntos há 10 anos que trabalhamos, está no Brasil e está em mais de 80 ou 90 países já. E esse livro, curiosamente, do autor, é um livro que nunca foi traduzido, é talvez o único livro do Afonso Cruz que nunca foi traduzido, porque ele não o deixa traduzir. É o primeiro livro e ele acha que é um livro mau.
Então, como tal, eu estou proibido de apresentar esse livro. É um livro absolutamente maravilhoso, é um policial, é um livro absolutamente maravilhoso, mas ele acha que é fraco e, como tal, proíbe-me de o apresentar, e eu não o apresento, faço a vontade, porque ele tem tantos outros bons livros que eu também não me sinto restringido na minha atividade em não apresentar esse. Também é um grande contista, já agora. Muito boa história, Paulo. Me deu curiosidade de conhecer esse texto do Afonso Cruz, esse livro proibido. Né? Sim. Então, mas é carne de Deus, mas eu não disse isto. Mas olha, falando ainda em preconceitos, né? E a gente sabe que em Portugal tem alguns preconceitos que eu já até escutei falar sobre o livro que não para em pé. A gente aqui no Brasil ouvia isso, fulano não para em pé, ou o livro do fulano não para em pé. E aí eu fui descobrir que não para em pé por causa do tamanho, da largura dele, realmente, né? O não para em pé é uma questão física do livro. Com um livro largo, você coloca o livro, ele realmente para em pé, né? E os mais finos não param. Então, assim, isso foram várias conversas que eu tive com muitos autores portugueses, e assim, fui descobrindo, né, os preconceitos. E agora, uma das coisas que eu queria falar com vocês é, assim, saindo até um pouco daquele script inicial e também abordando a questão, né, dos preconceitos, é a questão da alta literatura, porque aqui no Brasil, assim, a gente tinha a questão de autores que querem produzir uma alta literatura, mas agora chegamos num ponto que nem isso, assim, não existe também, não se mira mais, assim, tanto para o alto. E aí descobriu-se o segmento do romance de entretenimento. Por quê? Porque você antes, nos prêmios literários, a premiação era muito voltada para romances de alta literatura. E aí a pessoa que só contou uma história, e é uma história interessante, ou é um thriller, ou é um romance assim, um pouco detetivesco, enfim, não tinha como encaixar nunca esse livro para concorrer num romance de alta literatura. E aí criaram esse segmento, acho que foi ano passado, que criaram, foi esse ano, o Jabuti criou o segmento de romance, a categoria de romance de entretenimento, para poder premiar autores desse segmento literário, ou seja, um texto de romance, mas sem tanta pretensão literária. E aí eu queria saber de vocês, se vocês, como vocês veem isso, assim, com bons olhos ou não, porque, pelo que eu vejo, muitos romances de entretenimento que têm chegado, principalmente de autores mais jovens, eles trazem muita fantasia, muito aquele mundo, né, da fantasia, dos elfos, dos dragões e tal, e assim, e isso tá, e dentro do romance de entretenimento tem, assim, passa o mundo, né, dentro do romance de entretenimento, assim, você não tem uma qualificação específica de temática. E aí eu queria saber para vocês como tem sido lidar com esse novo segmento que tem sido identificado como romance de entretenimento. Vai aí, Paulo, primeiro. Eu não sei se esse segmento que referes com os elfos, os dragões de maior fantasia, terá assim tanta atração em Portugal. Consigo pensar em 4, 5 livros / autores, mas não temos assim um conjunto de autores tão grande. Consigo pensar, isso sim, em livros mais comerciais, os tais livros de histórias bem contadas, mas que são claramente mais comerciais do que a tal alta literatura. E esse é um segmento que tem vindo a ser trabalhado de há uns 20 anos esta parte, mais ou menos. Começou grandemente por uma editora chamada Oficina do Livro, que efetivamente, e de forma muito assumida, descobriu um nicho que não era um nicho, um novo segmento de mercado, de pessoas que, como estavas a dizer ainda há pouco, gostava de livros grossos, por exemplo, que se calhar tem a ver com o investimento só que um parênteses, um livro que custa 200 páginas vai custar 14 euros. Um livro que tenha mais de 200 páginas, se calhar custa 17 euros, são mais 13 euros e a gente leva o triplo das páginas. Portanto, isso psicologicamente também afeta, porque os livros
não temos tempo para justificar isto, mas os livros de facto não são caros. Nós é que temos pouco dinheiro, mas os livros não são caros. Os livros deviam até ser mais caros do que o que são. Mas como nós temos poucos recursos, cada escolha que fazemos na livraria tem que ser uma escolha que eu sinta que vou dar por bem gasto o meu dinheiro. E nesse sentido é muito arriscado comprar um livro de 150 páginas. Se calhar eu quero um de 500, porque vai-me durar mais tempo. Se calhar na viagem do transporte público, do trem, eu vou ter livro para uma semana e não para 2 dias. Isso acaba por, de alguma forma, psicologicamente afetar. Mas voltando ao romance comercial, que são leitores que muitas das vezes a crítica despreza, quanto a mim mal, porque muitas das vezes são leitores, são leitores muito fortes, mais até do que se calhar os leitores mais treinados. São pessoas que leem 1, 2 livros por semana, 3 livros por semana, leem muito. E de facto, quando nós chegamos ao fim do mês e vemos eles ler uma pilha de livros, e eu às vezes li um livro por semana e às vezes nem isso consegui um livro por semana. E essas pessoas leem 2, 3 livros e de facto o compromisso deles com a leitura é muito forte. Pode não ser com aquilo que nós temos por literatura, mas com a leitura é forte. E eu pessoalmente respeito muito esses leitores, até porque são esses leitores, agora pensando num contexto económico, que me permitem, por vezes, fazer a aposta num livro mais arriscado, um autor, se calhar, com uma literatura não tão evidente, mas se eu não tiver esses 7, 8, 9 autores e livros que me permitem fazer investimento, eu não vou conseguir fazer aquela aposta. Portanto, eu vejo com ótimos olhos e acho fantástico que apareçam 10, 15, 20 em cada editora, autores e livros desse género, para que outros possam surgir. Eu não acho que nós vamos enganar alguém, nós não enganamos o leitor sabe ao que vai. E aí tem havido um grande cuidado, nomeadamente a nível gráfico, para que quando eu pego num livro, vou usar o tal, a alta literatura, eu consigo identificar que é alta literatura, e quando é um livro mais comercial eu também consigo perceber, portanto, e imediatamente essa distinção consegue ser feita. Até porque um leitor mais informado, mesmo entre aspas esta expressão, à partida sabe muito bem ao que vai na livraria. E a compra por impulso, aquela compra que é decidida naquele momento, eu não me lembro da última vez que comprei um livro por impulso. Ou melhor, comprei muitos livros por impulso, mas dentro da pré-lista que eu já tinha antes. Uma lista que eu já tinha, que hei de comprar este livro, e de repente vou a sair e ele está junto à caixa de pagamento e eu levo. Essa compra por impulso eu faço-a. Mas a compra por impulso, não conhecer o livro, o autor, a tendência, nada, não me lembro da última vez. Agora, sim, já me aconteceu, estou para comprar este livro já há muito tempo e acabo por trazê-lo. São compras por impulso diferentes dos outros leitores, que muitas das vezes aí sim o aparato gráfico, a forma como o livro é apresentado faz muita diferença e de facto faz com que o livro saia ou não saia da livraria. Mas dito isto, eu vejo com ótimos olhos esses leitores e como profissional ainda mais. E quando estou a fazer a avaliação do original e estou a pensar que se vou vender aquele livro, tenho de fazer forçosamente essa análise, porque consoante o que for aquele texto, eu vou apresentar a um perfil de editor ou a outro perfil de editor. Não sei se respondi. Sim, respondeu. E o Márcio? Tem recebido muitos textos de romance de entretenimento? Alguns, desde que o Jabuti anunciou, né? Uhum. Aí é sempre, como eu falei, é uma coisa da temporada. Assim, muitas vezes, né? Tem uns gêneros que não sempre tem uma procura, mas quando o Prêmio Jabuti anunciou que abriu a categoria de entretenimento, já começou a aparecer gente tentando escrever o entretenimento. E é um pouco do que eu estava dizendo, né? Eu acho que eu acho mais interessante, em vez de você ficar tentando adivinhar o que vai dar certo, o Paulo disse que o impulso na compra do livro. Tem um impulso da compra e um impulso da escrita, que vem esse impulso de escrever, um impulso genuíno, legítimo, irrefreável, incontínuo, de você escrever. Mas em vez de você ficar tentando adivinhar qual gênero vai dar certo, o que vai vender, o que não vai vender, porque é claro que existe a experiência do mercado,
nos aponta para um lado ou para outro, né? A experiência, a estrada, isso tudo vai muito além disso, em grande parte. Mas existe o imponderável, o insondável, né? Quem ia imaginar ia ter uma febre, uma epidemia de crianças lendo livros de 750 páginas, e a J.K. Rowling ouviu muitos nãos porque não foi numa tendência. É claro que existem centenas de J.K. Rowling que não vão ter uma oportunidade por uma série de circunstâncias. Mas, assim, eu acho que, Paulo falou no início, eu pego o norte rumo nisso também, assim, sabe? Eu acho que uma boa história. Escreva a história que você mais gostaria de ler e não encontra em lugar nenhum. Tem uma chance de ser boa. Não quer dizer que vai ser. Mas escreva. Eu procuro fazer isso no meu trabalho de escritor. Eu só escrevo o que eu desejo ler e não tenho ciência de que existe, né? Então, eu escrevo para poder ler. Se eu acho que não prestou, como na maioria das vezes eu escrevo e acho que não prestou, aí ninguém mais vai ler. Mas se eu acho que prestou para alguma coisa, que me tocou, né, eu acho que passa a existir uma possibilidade de alguém mais, né, além dos meus afetos, que se interesse e possa degustar ali as minhas faltas, as minhas obsessões, minhas asfixias, isso tudo transmutado em personagem, em uma narrativa que eu queria ter lido essa história, eu preciso escrever essa história para ler a história, né? O que vai acontecer depois, se vai ser publicado, se vai vender, se não vai, claro que isso tudo é muito importante, né? O escritor, sobretudo aquele que vai se profissionalizando, ele está escrevendo para ser publicado, para que tenha algum sentido, né? Para que reverbere em alguém de uma forma profunda, eu acho que tudo isso é a sequência de um impulso inicial, né? Não pode ser o principal. Publicar, vender, tudo isso é maravilhoso, né? Ter um bom agente, ter uma boa repercussão, né, na crítica, todo mundo quer isso, claro, mas assim, o principal é esse percurso de trabalhar palavra a palavra, de ficar, né, 2 semanas numa mesma, desesperado para resolver uma frase e não conseguir resolver, tem que abrir mão de uma frase linda, maravilhosa, como um quadro que você acha lindo, maravilhoso, mas não tem nada a ver com a tua sala, né? Então você tem que abrir mão dessa frase, deixar essa frase seguir o caminho dela, até ela encontrar o coração de outros que quer saber dar uma roupa que caia bem nela, né? É como um amor, é difícil você abrir mão, né? Você abre mão da mulher, do homem, que você está tão apegado, mas ele vai ser feliz em outro lugar. As frases, personagens, mesma coisa. Olha, a gente já está começando a ficar mais ou menos no horário. Existem vários comentários aqui de pessoas que fizeram, enfim, comentários sobre segmentos literários que a gente nem conseguiu chegar a comentar. A Juliana falou que infantil pode ser muito bom, se encarado com verdade, sem menosprezo, comentando a fala do Paulo, e a Elaine Mascarenhas, comentando o Márcio, falou isso: nada como ler sem pressa e saborear as palavras. O pessoal está aqui ainda fazendo perguntas, mas eu queria falar com vocês uma última coisa para a gente fechar, que ainda tem um tempinho, que é o seguinte: pedir para o Paulo falar um pouquinho sobre a The Book Company, tá? E o curso que vai ter. Escrevi um livro agora, o curso que ele vai fazer em breve, porque eu acho que é um curso online, então, teoricamente, autores brasileiros e portugueses poderão fazer. E o Márcio depois falar também sobre o trabalho que ele tem feito no Instagram, orientando autores, conversando, falando sobre os cursos que ele faz também. Paulo, fala, por favor, então, sobre a The Book Company. A The Book Company parte de um projeto inicialmente chamado Booktailers, que começou com uma consultora editorial, e nós ainda hoje prestamos consultoria para editoras,
E depois fomos somando serviços, começámos com o agenciamento literário, a representar autores. E depois começámos também a organizar eventos, feiras literárias, festivais. Hoje em dia fazemos cerca de 10 festivais em Portugal, fazemos festivais no México, na Colômbia, em Cabo Verde, Espanha, Polónia, etc. E depois, desde o nosso ADN, tivemos uma componente muito grande de workshops mais profissionais, mas também mais para o público em geral, digamos assim. E agora, com esta situação da pandemia, a verdade é essa, nós decidimos não só converter os nossos eventos em eventos digitais, mas também a própria área de workshops em eventos em ambiente de streaming. E nesse sentido temos vindo a desenvolver um conjunto de cursos, desde escrita criativa com um conjunto de autores, até cursos de cinema com autores. Portanto, é uma plataforma chamada Eu Aprendo em Casa, e a plataforma Eu Aprendo em Casa permite que qualquer curso que eu queira tirar em ambiente online, eu possa ir a esse site. Ou seja, e parte um bocadinho da ideia que quem gosta de livros é curioso, e quem gosta de ler é porque quer saber mais, não necessariamente aqui a ficção. Eu pessoalmente sou cada vez mais um leitor de não ficção, e leio cada vez mais coisas que não são ficção. E dou por mim tanto a ler ciência, como história, como coisas de manualidades, etc. E então, por que não criar uma plataforma de cursos que respondessem a esse tipo de interesses? E como tal, vamos, por exemplo, ter cursos de astronomia, cursos de física teórica, porque efetivamente o facto de eu gostar de um bom romance não quer dizer que eu não me interesse pela teoria da relatividade e queira saber sobre quântica e queira saber a que distância que está uma estrela, etc. Então, como tal, no fundo, é uma plataforma para curiosos. No que ao livro mais diz respeito, efetivamente temos um conjunto de cursos para autores. Desde escrevi um livro e agora, que referiste, que no fundo é dar as dicas para como é que um autor pode fazer para ser publicado, até outros em que temos um curso que vai estrear também, que se chama O Negócio Editorial Explicado aos Autores. Porque uma das coisas que é mais importante para um autor poder ser publicado é conhecer o mercado em que se vai inserir. E, como tal, ele tem de perceber que é um negócio, que ele vai entrar numa situação que a cultura acontece quando ele escreve e quando o livro está a ser lido. Tudo o resto é um processo industrial de mercado onde a lei da oferta e procura impera. E é essa consciencialização que nós tentamos dar aí. No fundo, matamos sonhos. No fundo é isto. É como pegar num bastão e bater numa foca. Porque é isso que nós fazemos nos discursos. É dizer ao autor, muito claramente, independentemente do teu talento que tens, tu vais ter de saber como é que o mercado funciona. Portanto, esses cursos são um bocadinho nesse sentido. Portanto, em euaprendemcasa.pt, podem ir ver, tem lá um conjunto de cursos, e como são online e há pagamentos de PayPal e tudo isso, estão acessíveis a Portugal, ao Brasil, a toda a lusofonia, digamos assim. Ok, muito obrigada, Paulo. E Márcio, conta as novidades que você tem feito online, dos cursos. Eu já tinha visto alguns cursos seus aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, e agora também falando no Instagram. Então, comenta, por favor, isso. Eu só queria comentar antes que o Paulo disse no início que gostava de se iludir com os textos. Agora, como não se ilude mais, está lendo mais não ficção, né? Desculpa a intimidade, Paulo, mas aí matar as ilusões dos outros, do céu, esse mundo está perdido. Mas eu tenho uma queda pro bastão, viu? Só confesso, eu tenho... Não sei se tenho tanta queda por focas, mas o código de bastão às vezes é tentador mesmo. Mas sobre os cursos, Paulo, eu tenho esse ano, como todo mundo, né, minha agenda de viagem está toda paralisada, né? Eu viajo muito pelo Brasil, regiões, trabalhando com escrita e outros eventos, mas então acabei me contando mais aqui nesse mundo da tela, que eu não sei direito para onde olho, o som tem um ruído roçando, como vocês falaram no início, né? Mas a gente vai pegando alguma manha. Eu já atendia muitos autores individualmente, e ainda atendo, né, à distância.
né, trabalhando com gente de todos os lugares do Brasil, de fora do Brasil. E escrita, eu estava fazendo bastante, escrita literária, né, para também esfacelar alguns sonhos e nutrir outros, de fato. Eu acho que eu trabalho uma autora agora, Rose Vega, uma autora que vai lançar um livro agora, ela me perguntou como é que eu boto o seu nome no expediente aqui do meu livro que ela vai lançar, um livro muito bonito, por sinal. Aí eu falei, eu nunca sei esse negócio. Aí ela falou, bota o consultor. Eu falei, não, esse negócio todo, sei lá, né, acho que vai ser mais como o meu sonho de trabalhar na Avon, né, vendendo outras coisas. Então, bota aí, desorientação literária, desorientação. Eu acho que eu trabalho mais com isso, né, com a desorientação, com o desajuste, porque as pessoas, em geral, não todas, né, mas muitos autores vêm ajustado demais, né? Ou vem desajustado demais, que aí você precisa dos ajustes necessários, né? Muito dentro do que eu acho, da minha opinião. É claro que eu digo assim, se a autora do Tom de Cinza, lá como é o nome dela, escreveu Os Tons de Cinza, se o nome da autora. Eu também não ela mesmo esquece o nome dela às vezes, ela mesmo esquece, não tem problema. Se ela tivesse me trazido o livro dela, teria sido uma desgraça. Então, é melhor não me procurar, às vezes, sabe? Porque eu ia mexer tanto ali e talvez eu tivesse que ter uma sensibilidade para entender, né, que esse faz parte de um dos desafios principais do meu trabalho. Eu estou há muito tempo aprendendo e desaprendendo. Entender, ter um entendimento íntimo do que me toca e do que pode tocar o outro, e de entender que algum tipo de texto, como é o caso dela, dos Tons de Cinza, né, não é um texto para ter vazios, brechas, é um texto mesmo, né, eu não gosto muito dessa palavra, não, acho um pouco sem graça, ela não me entretém muito, não, eu me entretenho com outras palavras, mas eu acho que esse é um desafio de quem entra com palpites, né? Eu até disse que eu vou fazer o meu próximo cartão de visita, vai ser trabalho com palpitações, e entregas, né? Trabalhar para que a pessoa consiga se entregar à própria verdade dela, né? Eu acho que essa é a maior, como diz o Mário Quintana, quem inventa fica mais próximo da realidade, mas tem que ser algo que te toque, não precisa ser a realidade da sua cidade, nem a sua realidade, pode escrever sobre extraterrestre, mas tem que ter algo humano, algo que pode ser imperceptível ao outro, mas que para você faça algum sentido. E acho que esse faz parte do meu trabalho aí de desorientação, tentar desorientar a pessoa para o foco que ela está, né? Eu sou a favor de desfocar. Minha imagem está meio desfocada aí, né? Eu achava que era o problema da câmera, depois disseram que era o celular, a luz, disse que não é nada disso, que eu que estou assim já há anos, que ele não sabia como dizer, eu estou desfocando, igual o personagem do Robin Williams naquele filme do Woody Allen, o Desconstruindo Harry, né? Não sei se vocês viram, um filme maravilhoso, né? Que o cara está desfocado, e começa a desfocar, neblina. Às vezes o problema é o excesso de foco. O foco é importante, né? Eu falo isso também com o autor. Às vezes você está... O foco, claro, se você não focar, você não vai a lugar nenhum, né? Não sendo a foca que passa lá pelo bastão do Paulo Ferreira, né? Mas, assim, às vezes você precisa focar e, às vezes, desfocar para ver. Meu Deus, eu estou buscando escrever um livro que faça sucesso, mas isso não vai acontecer se eu não desfocar dessa obsessão e me entregar, de fato, ao trabalho com a palavra, ao trabalho com a história. E, no fundo, e no fundo e no raso, né? É o que todo mundo quer, deseja ler, todo leitor deseja. Acredito. Olha, agradeço, então, a vocês dois pela participação, por terem aceitado esse convite. Muito obrigado. E por estarem aqui comigo, né, nesse debate.
E espero que muitas pessoas aqui fizeram alguns comentários, a gente não conseguiu encaixar por conta do tempo. E eu gostaria de, então, agradecer novamente aos nossos apoiadores, aos apoiadores do Esquenta Primavera Online, que são a Bookwire, a MetaBooks, a Embaixada da França no Brasil e a Forma Certa. E gostaria de desejar a vocês uma boa noite a todos também, que estão nos assistindo. E, na sequência, teremos mais um debate do Esquenta Primavera Online. Fiquem aí com a gente. Obrigado, prazer, Paulo. Prazer. Tchau, Márcio. Até breve. Tchau, Paula. Tchau, muito obrigada. Obrigado.